Pega um chá, senta lá e vamos conversar. No meu caso eu não peguei um chá não, peguei uma água das pedras, que é a água com gás aqui de Portugal, com um gelinho e limão, porque tá muito calor, tá muito quente, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Gente, o que eu queria trazer aqui pra vocês, ai, é o que eu já queria, que eu sempre falo nos meus vídeos, que eu falo, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E acabo não trazendo nada sobre isso, né? Enfim, mas o que eu queria trazer pra vocês é que eu tava passando por uns momentos bem delicados, assim, sabe? Depois que eu voltei do Brasil, algumas coisas ficaram bem delicadas dentro da minha cabeça, assim. Foi bem, não sei explicar, mas foi um processo meio delicado por dentro. E aí eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, comecei a ter umas crises de pânico. Então, assim, como que isso surgiu, né? Como que isso deu início, assim. Quando eu tava no Brasil, eu fui pro carnaval, lá na minha cidade, né? Então eu fui pro carnaval no primeiro dia de carnaval e aí aquele monte de gente, as pessoas falando, a música, a iluminação, tipo, o jogo de luzes, aquilo começou a me dar uma ansiedade, que eu comecei a ficar assim, tipo, o que tá acontecendo? E aí eu achei que minha pressão tinha baixado. Acho que tem um barulhinho aqui, né? A galera tá cortando a grama. Enfim, eu achei que minha pressão tinha baixado. E isso meio que, tipo, não sei se isso aconteceu mesmo, se foi uma falsa sensação de que isso aconteceu. Foi coisa da minha cabeça, sabe? Mas enfim, isso aconteceu, passou. E aí depois eu consegui aproveitar. E quando eu voltei embora, que eu voltei de volta pra Lisboa, eu não conseguia sair pra rua. Não conseguia ir pra rua. Porque eu saía na rua e me dava nervoso, assim. Parecia que eu ia desmaiar a todo momento. Parecia que eu ia cair na rua, assim, sabe? Então, meu corpo se tremia, meu corpo ficava frio, assim, sentia um formigamento. E eu não conseguia fazer nada. Então eu passei aí 2, 3 meses, tipo, a maior parte, 99% do tempo, eu passei dentro de casa, assim, sem fazer nada. Não queria fazer nada, não queria estar em contato com pessoas, não queria ir pro ginásio, não queria fazer nada, sabe? E tava tentando entender o que é que estava acontecendo. Até que eu fiz uma sessão de terapia, eu tava muito tempo sem terapia. E aí eu fiz uma sessão de terapia que relatei pra minha psicóloga o que é que estava acontecendo. E ela falou que isso já seria bom eu passar com um psiquiatra, porque eu sou uma pessoa que gera muita energia. Eu tenho muita energia. Eu não consigo ficar parado. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei parado. Tipo, eu não tava fazendo nada. Isso foi um acúmulo de energias dentro de mim, assim, que eu não tava gastando essa energia, assim, né? Gastando. Isso ficou acumulado e me desregulou tudo, assim. E aí minha cabeça ficou confusa, assim, sabe? Então eu sentia medo de ir pra rua, eu ia pra rua, o som me incomodava, me dava ansiedade. Então eu tive muitas crises de ansiedade nesses últimos meses, depois que eu voltei do Brasil, que tava me impedindo de viver muita coisa, assim, sabe? Tava me impedindo de sair de casa, de fazer as coisas. E ao mesmo tempo eu meio que tava me entregando pra isso, sabe? Então eu tava ali assim, meio que aceitando isso. E tava sendo cômodo porque eu não estava trabalhando fora de casa e eu não tava, tipo, só ficava dentro da minha casa. E aí foi por isso que eu falei pra vocês em uns vídeos anteriores que eu ia voltar pro CLT, porque eu precisava sair de casa, precisava fazer alguma coisa. Mas aí, depois de muito tempo ali
depois de um tempinho, né, passando por essas questões. Eu também tenho uma amiga que estava passando por isso também, meio que na mesma fase que eu. Então a gente conversou bastante. E aí eu me forcei a começar a sair de casa. Comecei a me forçar a fazer as coisas, tanto que nos meus vídeos aí anteriores que vocês viram, eu tenho saí bastante, né? Então fiz bastante vídeo na rua, o que vem me ajudando a ficar com a cabeça melhor, sabe? E me forçar a sair, me forçar a estar na rua, a conviver com pessoas, a entender que a gente convive numa sociedade. Porque eu tenho essa coisa de lugar que tem muita gente desde sempre, assim. Eu não gosto de lugares que é cheio, sabe? A minha vibe não é essa. Minha vibe não é piscinão de Ramos, entendeu? Nada contra, tem gente que gosta. Mas a minha vibe já não é essa. Antes eu adorava em lugar que tinha muita gente, mas assim, eu sempre ficava estressado, por mais que eu gostasse, eu sempre ficava estressado de estar ali com muita gente. Então, desde que eu comecei a me obrigar, assim, né, entre aspas, a sair, a estar na rua, eu vou respeitando os meus limites. Então, se eu vejo que eu tô começando a ficar meio ansioso assim, aí eu volto pra minha casa, sabe? Eu vou indo aos poucos. Mas de umas 3 semanas pra cá, mais ou menos, eu tenho melhorado muito, assim, tenho ficado muito feliz porque eu não fui procurar um psiquiatra, eu não continuei minha sessão de terapia, mas eu tava tentando entender comigo mesmo, assim, sabe? Tem um nome que eu esqueci. Mas enfim, eu tava tentando me entender comigo mesmo sem precisar, porque eu não queria entrar no remédio. Sabia que poderia ser bom. Tem coisas que a gente precisa mesmo de uma ajuda profissional, mas eu não queria me entrar no remédio, sabe? Porque eu sabia que se eu entrasse no remédio, pra mim ia ser muito cômodo. Eu ia ficar muito à vontade com o remédio. E como eu já me conheço, como eu sei como eu sou, eu ia querer ficar cada vez mais dependente do remédio. Então eu ia querer cada vez mais ficar ali, porque ia ser muito mais confortável, muito melhor. Mas até um dia, né, um mês atrás mais ou menos, eu conversei comigo mesmo e falei, mano, olha onde você tá. Porque assim, pra pessoa que eu sou, da onde eu saí, sabe? Saí lá do interior de São Paulo. Minha família não é rica, a gente nunca passou por necessidade, nunca passamos por nada, eu sempre tive tudo, mas a minha família não é rica, milionária, mas eu sou, hoje em dia eu sou rico e milionário, então assim, isso foi o meu passado, né? Eu comecei a conversar comigo e falei, meu, você tá na Europa, tem muita gente que queria estar no seu lugar, olha onde você chegou, tudo que você já fez pra você conseguir estar aí hoje. O que está acontecendo? Essa não é você, essa não é a sua versão. E aí eu comecei a pensar e falei, mano, realmente isso não sou eu não sou essa pessoa, sabe? O que é que tá acontecendo? Porque eu não sou essa pessoa, eu sou aquela pessoa que por mais que não goste de lugares que tenha muita gente, eu gosto de estar na rua, gosto de sair pra rua, gosto de ficar do lado de fora da rua, assim, sabe? E aí isso foi me deixando ainda mais pegado, assim, porque tava chegando o verão, né? Tá chegando o verão. E aí eu falei, meu, tá chegando o verão, eu vou ficar o verão inteiro dentro da minha casa, não vou fazer nada, não vou sair, tomar um drink, sabe? E aí que falei, não, vamos se forçar então, né? E isso vem acontecendo. Mas não foi um processo fácil, assim, não foi nada fácil. Teve dias que até ver a televisão pra mim me dava ansiedade. Então, porque quando eu ia pra rua, o que eu fazia? Eu colocava o fone de ouvido. E o meu fone tem noise cancellation. E aí eu colocava o fone de ouvido e era engraçado, porque o cancelamento, né, de ruído do fone me incomodava.
Aí eu tirava o fone e me incomodava porque tava cheio de... tinha barulho, né, do lado de fora. Então, ou seja, quando eu pegava transporte público, assim, que tinha barulho de gente falando, o barulho do transporte. Então aquilo era muito confuso pra mim, me deixava ansioso. E aí teve um dia que eu fui num restaurante e a música estava horrível, a música estava péssima. Tinha a obra do lado, eles estavam arrumando as coisas pra festa do santo. Tava uma barulheira do caramba. E eu estava lá, pleno. E aí eu fiquei tão feliz, eu falei, mano, que delícia conseguir estar aqui, assim, sabe? Tranquilo, igual eu era antes. Porque, por exemplo, mesmo dessa última vez que eu fui pra Irlanda, teve um dia que era aniversário de um amigo nosso, a gente saiu e eu não consegui ficar na rua, eu tive que voltar embora, porque me deu crise de ansiedade no meio do bar. E parece que eu tive uma queda de pressão, assim, que eu falei, meu, eu tô passando mal, eu preciso ir embora. E aí fui embora e não aproveitei esse dia. E fiquei chateado com isso, né? Porque eu queria ter ficado lá, tava todo mundo, era o último final de semana. E eu queria ter aproveitado isso, mas pronto. Não foi. Uma coisa, eu não sei se eu fiz o certo ou não de não ir procurar uma ajuda profissional, sabe? Com um psiquiatra. Mas pra mim foi... Eu não sei explicar, assim, sabe o que é. Isso afetou muito em muitas coisas, porque eu engordei bastante, então eu engordei basicamente quase 15 quilos nesse meu último ano. Isso mexeu comigo, me deu uma... mexeu com a minha autoestima, mexeu com um monte de coisa, porque eu não tô me sentindo confortável com o corpo que eu tô agora. Mas aí o que eu tava fazendo pra isso? Nada. Porque a minha cabeça estava... não conseguia sair de casa. E a minha psicóloga já tinha falado, olha, você tem que sair, você precisa caminhar na rua, não é só ir na academia, isso vai ser bom. E eu tava procrastinando tanto isso, tanto. E enfim, mas agora eu comecei a caminhar essa semana, comecei a acordar mais cedo, porque eu não conseguia acordar cedo. Parecia que tinha alguma coisa que me puxava, assim, pra ficar na cama, sabe? O despertador tocava e eu não levantava. Mas agora tudo tá começando a fluir, tô conseguindo acordar mais cedo, tô conseguindo fazer essas coisas, tô conseguindo sair pra rua. E tanto que, olha só, né? Hoje, olha, eu saí de casa, hoje eu perdi a hora, tá? Porque eu fui dormir tarde ontem, que eu fiquei conversando com as minhas amigas por FaceTime do Brasil. E aí eu fui dormir 3 horas da manhã. As horas são 2h34 agora da tarde. Eu saí de casa às 11 da manhã. E aí peguei transporte público. Então vim aqui, andei, caminhei. E nossa, isso foi assim... muito bom, muito gostoso, sabe? Tá muito calor aqui fora. Tá bem quente. Eu acho que agora deve estar... Gente, o TDAH da gata grita, né? Misturando tudo. Mas olha, 32 graus. Dá pra vocês verem. 32 graus. Tá quente, mas eu só saí aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Se você que tá assistindo esse vídeo também já passou por isso ou tá passando por isso também, como é que você tá resolvendo isso? Você procurou uma ajuda profissional? Você conseguiu se automedicar, assim, sabe? Até porque também eu não tomei remédio por conta própria, não quis fazer isso, não achei que seria saudável também, até porque eu acho que nem tem como, né? Então, é isso, gente. Isso que eu queria falar pra vocês, que minha cabecinha tava um pouco complicada, mas agora tá tudo começando a voltar, a se encaixar, sabe? Os propósitos estão começando a fazer mais sentido, porque lembra que eu já falei aqui pra vocês do Ho'oponopono? Eu não tava fazendo mais Ho'oponopono, não tava mais praticando a lei da atração, não tava mais escrevendo pela manhã. Eu gostava muito de escrever pela manhã, logo que eu acordava, não tava fazendo isso. Então eu tinha parado com tudo isso, sabe? E aí agora eu voltei aos poucos a fazer isso. Então, que nem eu voltei a caminhar, tô caminhando 30 minutos por dia. Já tá bom, eu não tava fazendo nada. Então eu falei, ok, cada dia eu adiciono mais 10 minutos, sabe? Pra não ser aquela coisa assim, pá,
pra mim não funciona fazer assim de uma vez. Se pra você funciona, ótimo, beleza. Cada um tem o seu ritmo e a gente tem que entender que cada um tem o seu ritmo. Porque o que funciona pra você não funciona pra mim, e às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você. E tá tudo bem, porque somos pessoas diferentes e cada um funciona de um jeito, né? É isso que eu queria dizer pra vocês e dizer que eu tô muito feliz de estar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Eu sei que ainda o meu canal é bem pequeno, mas eu não vou parar, não vou desistir mais. Eu já tentei fazer o canal pro YouTube há uns anos atrás, mas eu desisti. E então dessa vez eu não vou desistir, eu vou continuar. Por mais que tenha uma pessoa só assistindo, eu vou continuar, porque é isso que faz a gente chegar onde a gente quer, né? A gente não pode desistir. Então isso seja para qualquer coisa que você for fazer, a gente tem que persistir. Então é isso. Eu agora quero voltar aí pro ginásio também, para eu ficar mais confortável comigo mesmo. Então é isso. Mas olha, ainda assim tem dias, são dias e dias, tá? Tem dias que é um pouco mais difícil, tem dias que é mais leve. Mas os dias agora estão sendo mais leves, e eu tô fazendo o dia ser mais leve. Então eu tô permitindo que o meu dia seja mais leve, eu tô fazendo coisas para o meu dia ser mais leve. Porque a gente tem que fazer isso, né? Porque você só tem você mesmo, então eu só tenho eu mesmo. Independente de a gente ter amigos ou tudo mais, mas quem tá com você 24 horas por dia, o tempo inteiro, é você, sabe? Então a gente tem que se amar, a gente tem que entender as coisas que a gente gosta, fazer as coisas que a gente gosta. Porque senão, como é que você vai saber, sabe? Eu sei que é complicado, tem hora que é um pouco desafiador, mas a gente bota ali a roupinha e vai e faz acontecer. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo só falando, né? Falei bastante aqui, mas eu quero fazer mais alguns vídeos falando mais sobre isso, tá? Porque achei que eu não consegui falar tudo o que eu queria. Mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber tudo na hora que eu postar o vídeo, tá bom? E continua me acompanhando aí pra gente seguir e ver onde vai dar. Então um beijo e até o próximo vídeo.